IPCA 15, tá, senhores? 0,46, tá? Taxa de desemprego, 6,1, tá? Taxa de desemprego, 6,1, 0,46, tá? Esse aqui é o mais importante, na minha opinião, tá? 0,46, ótimo, 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 0,34. A gente precisa de notícias para o mercado parar de ter, ou diminuir um pouco a narrativa que o Motinha está passando para vocês há bastante tempo, que é a preocupação da inflação encostando a 5%. Tá? De novo, nesses níveis de preço de ativos brasileiros, qualquer notícia boa é sempre muito bem-vinda. Então, no limite, tá? Dados de inflação hoje, obviamente eu não tenho aberto, mas chutaria que veio com uma cara boa. Tá? Eu estou aqui no Rio, e o Raul senta ali, eu vou lá conversar com ele daqui a pouco. Mas, ó, de inflação, a gente teve o IGP bem, tá? IGPM bem, e tivemos IPCA, tomara que a abertura dele esteja bem também. Tomara que a abertura dele esteja bem também, tá? Opa, e aqui a gente levou a inflação de 12 meses, de 4,83 para 4,71. Dados de atividade, desemprego, mínima histórica, atividade forte, e eu gostei, não gostei na palavra correta, dados de crédito, tá? Então, aqui eu encerro o capítulo que inflação no Brasil, opa, bom, atividade econômica para foto, muito bom. O problema é que as pessoas, o Motinha principalmente, eu não vou fugir da realidade, é o que eu falo, o Motinha vê essa atividade muito quente, top, com risco inflacionário. A atividade econômica continuou top, tá? E aí não deu susto que o Motinha achava que podia dar. Assim eu encerro um pouco esse mix entre dados de inflação e dados de atividade hoje no Brasil. A Mota, então, você está dizendo que os ativos de brasileiros vão abrir bem? Senhores, é tanta confusão que está acontecendo, tá? Que eu não tenho essa convicção. Por exemplo, hoje o nosso BC não vai vender dólar na abertura. Ontem ele vendeu 3 bi. Ontem saiu os dados de fluxo cambial no Brasil, tá? Tem coisa importante acontecendo. Bom, então, para poder se concentrar e falar um pouco de Brasil, passando rapidamente aqui para as moedas emergentes, tá? Por enquanto, Chile perdendo 0,23, real perdendo 0,30 a 6,20. Não sei se isso é fruto do BC não ter anunciado venda de dólar, tá? Essa questão da venda de dólar casou realmente com o argumento do BC que é fluxo, isso é importante, tá? Isso é importante. Por enquanto, depois vou mostrar o que o BC vendeu de dólar em dezembro, que foi o maior da série histórica, em termos de dólar spot, foi comparado, foi praticamente o que a gente teve de saída financeira. Tá? Então, o argumento do BC, que não está preocupado com nível, e sim com dar liquidez para a saída, é um argumento discutível. Pô, Mota, como assim? Não entendi. O câmbio não é flutuante? Se tem saída, o cara que pague o preço, o ajuste é via dólar. Tá? Você pode olhar o copo meio cheio e meio vazio, isso que eu quero dizer para você. Mas, por enquanto, moedas emergentes, nada relevante. Obviamente, a questão da Rússia, vocês viram lá, do avião lá, etc., perdendo 5%, não tem muito o que falar. Destaque positivo é a moeda sul-africana, subindo 0,66, moedas da Europa, 0,26 de alta libra, a moeda britânica, 0,21 de alta o euro, e a moeda Nova Zelândia, Austrália ali praticamente em equilíbrio. Bom, então, voltando aqui ao que a gente pode aprofundar um pouco mais a discussão sobre Brasil e etc. Mas antes, não sei se o Maicon está aqui com a gente, me chamou a atenção, ó, commodities, tá? Primeiro, petróleo, vai fechar com a semana positiva, isso é super importante. A última coisa que o Brasil precisa é discussão de petróleo, tá? Lembrando, o maior problema, na minha opinião, fora o risco local é risco local, não tem o que o mundo fazer. Mas acho que do risco externo hoje, para mim, tem dois grandes riscos. Tá? Primeiro, juro americano, 10 anos, discutir 5 e petróleo caindo. E eles se conversam, tá? Juro americano discutindo 5 se conversa com queda de petróleo. Ouro, obviamente, com o juro americano caindo 0,38, mas olha aqui, não sei se o Michael está aqui com a gente, tá? Soja subindo 1,32, milho subindo 0,95 e trigo subindo 0,70. Por que eu estou falando isso? Eu comecei a ter amigos que trabalham no agro, falando, Motinha,
Tá, a chuva esse ano está com uma cara boa para a soja, tá? Por enquanto, os efeitos, o que está acontecendo no clima tem sido favorável para a nossa safra de 2025. Lembrando, o detrator, né? O detrator, porque acho que o agro contribuiu negativamente para o nosso PIB esse ano, tá? Se não contribuiu negativamente, foi pouco. Tá? A grande contribuição, como vocês sabem, é consumo da família, dinheiro na bolsa, é o dinheiro para todo mundo, é tudo isso, né? Então, o agro, no ano que vem, por mais que a gente fique falando da foto, pode ser uma desaceleração da economia por causa de nível de juros, etc., perda de confiança, dólar caro, o agro pode ser o lado positivo não digo fazer o contraponto, tá? Mas o lado positivo. Bom, o que é importante? Como vocês sabem, o nosso BC já vendeu 20 bi de dólar spot em dezembro de 2024. Olha a saída. 18 bi, 427. É a maior da série histórica. Em 2019, teve uma saída de 14 bi. Mas, é o maior da série histórica com uma certa relevância. Como é que você pode olhar isso, tá? O copo meio cheio, meio vazio. Opa! Teoricamente, quando você tem uma saída financeira grande no mês de dezembro, o mercado, as pessoas sempre atribuíam isso à saída de dividendos, o fluxo tradicional de saída, royalties, o fluxo de frete, o fluxo tradicional de saída de dezembro. Tá? E esse fluxo que saía em dezembro para pagar, as matrizes geralmente devolveriam ao longo do primeiro trimestre ano que vem. Então, para atender um fluxo pontual de saída, qual era a estratégia do BC nos últimos 5 anos, mais ou menos? Tá? Não é bem 5 anos, no ano de tal ele também vendeu, ok. Mas qual é o instrumento adequado para esse tipo de operação de saída pontual, sazonal do mês de dezembro? Aquela famosa leilão de linha que o BC brasileiro, né, no mês de dezembro, eu acho que vendeu 8 bi, tá? Estou em dúvida se é 7 ou 8 bi. Esse é o tradicional, tá? O que aconteceu nesse tradicional leilão de... Isso é importante pra caramba, tá, senhores? O que aconteceu nesse tradicional leilão de linha? No último leilão de linha, o Banco Central brasileiro ofereceu 4 bilhões de dólares e o mercado só quis 2. Opa, peraí, o que significa isso? O Banco Central me fala assim, eu te dou, você está precisando comprar, você está precisando remeter dólar para fora, né? E você não tem dólar aqui, você vai ter que comprar no mercado. Vamos fazer o seguinte, eu te alugo meus dólares, tá? Eu tenho dólar. Eu te entrego o dólar agora e daqui a 3 meses você me devolve. O cara falou, pô, sempre funcionou. Pô, obrigado, BC, eu preciso de dólar agora, já entra. Eu te garanto, já esse dólar volta, eu te devolvo. Eu estou tranquilo em tomar emprestado agora e te devolver depois, porque o fluxo vai ser de entrada no primeiro trimestre do ano que vem. Quando o mercado deu sinal que dos 4 bi de linha só quis 2, opa, esse fluxo que as pessoas acreditam que volta, já foi atendido. E esse fluxo aqui de venda de quase de 20 bi de dólar spot, 19 alto, 19.800, é um fluxo que provavelmente... Olha a diferença, tá? Quem compra, teoricamente, olha o raciocínio, quem compra e não está preocupado, quem compra hoje e não está preocupado em devolver para o Banco Central, qual é a mensagem? Eu não quero voltar, não tenho pressa para voltar. Talvez eu volte, não sei se eu vou voltar. Então, se eu não sei se eu vou voltar, por que eu quero ter um compromisso hoje, que eu tenho dólar do nosso Banco Central hoje, mas tenho que devolver em março? Eu não sei se eu vou voltar. Então, isso não sei se eu fui claro nessa minha colocação. Tá? Quando o mercado parou de querer linha e ainda querer dólar spot, para mim mostra que, opa, quem quer esse dólar spot, muitas pessoas que querem esse dólar spot, não sabe se vão voltar. E aquela coisa que a gente mostrou para vocês ontem, já saiu no Estadão, a gente vem alertando aqui, está aumentando o número de brasileiros que, independente do nível de CDI, 15, 16, então, assim, sinceramente, eu tenho que ter um pouco da minha poupança. Eu trabalhei 10, 20 anos, eu não posso ter tudo aqui no Brasil, me faz mal, eu não sou conservador fazendo isso, vou levar a minha poupança, parte dela, para lá. Isso está nos dados, tá? Quem falou isso foi o Roberto Campos, dizendo que a gente está vendo saída via plataforma digital. Então, a mensagem que eu quero passar para vocês é a principal. O instrumento adequado para um fluxo
sazonal, um fluxo pontual de saída que volta, é a linha. Teve um sinal no último leilão de linha ali, que foi na metade de dezembro, que ofereceu 4, só quis 2. Opa, e o mercado continua querendo, teoricamente, $1 que eu compro hoje, não sei se eu volto. Eu não sei se eu volto. Não sei se eu fui claro com essa minha colocação, tá?